Glória a Deus. Também saúdo a todos com a paz do Senhor, amém. É sempre um grande prazer estar falando sobre o nosso Deus, que tem feito tanto por nós, né, irmãos? Tem nos guardado, tem nos livrado, aleluia. Tem nos abençoado de tantas formas que às vezes nós nem percebemos, né? Às vezes deixamos passar tantas coisas, mas Deus sempre tem se feito presente em nossas vidas. Eu louvo a Ele por tudo, aleluia. Irmãos, tem dias que é difícil, viu? Eu sempre digo isso porque hoje foi um dia assim, graças a Deus, muito abençoado, bastante cheio na loja, né, no trabalho. E assim, às vezes a gente não tem tanto tempo para se dedicar à leitura da palavra quanto nós gostaríamos de ter, né? Porque sempre que eu tenho a oportunidade de falar do Senhor, principalmente quando é me dada essa oportunidade de pregar, eu gosto de estudar um pouquinho mais, né? Mas às vezes não dá tempo, aleluia. Mas eu sei que o Senhor está aqui, né? E eu creio que o que nós falarmos aqui vai ser da parte do Senhor, aleluia. Porque Deus sabe o que a sua igreja precisa, amém? Eu gostaria apenas de ler aqui um texto. Aleluia. No livro de Mateus. Livro de Mateus, no capítulo 5. E versículos. Deixa eu só achar aqui, viu, irmãos? Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30, que diz assim: E se teu olho direito te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perderes um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te ofender, corta e lança para longe de ti, porque é preferível para ti perderes um dos teus membros, do que ser todo o teu corpo lançado no inferno. Glória a Deus. E, irmãos, todas as vezes que eu começo a orar, a falar com Deus e pedir a Deus a sua misericórdia, sabe, irmãos? Uma das coisas que eu me lembro é que Jesus, todas as vezes que alguém chegava para Ele e dizia, bom mestre, né? E ele apenas dizia, não, por que me chamas bom, né? Bom é o Senhor que está nos céus, né? Bom é o Pai, bom é aquele que está nos céus. Ou seja, Jesus tinha toda a capacidade, era o único digno de ser chamado realmente de bom. E mesmo assim, mesmo ele sendo filho de Deus, mesmo ele sendo Deus, né, se fazendo homem, ele não queria glória para ele. Ele sempre dava uma forma, dava um jeito de exaltar o Pai, né, a quem ele veio fazer uma missão aqui na terra. Aleluia. A Bíblia diz lá no Salmo, no capítulo 8, que ele se fez um pouco menor do que os anjos, né, para que assim fosse coroado de glória. E ainda diz mais no versículo 4 do Salmo 8, né? Quem és tu, ó homem, né, para que ele seja tão cuidadoso com você? Ou seja, irmãos, Jesus sempre reconheceu a glória e o poder de Deus. E por que eu estou dizendo isso, irmãos, antes de nós entrarmos aqui na palavra? Porque nós, irmãos, devemos também reconhecer que nós somos dependentes, totalmente dependentes do Senhor. Porque nós, mesmo sendo miseráveis,
mesmo sendo pobre, cego e nu, como a própria Bíblia diz, o Senhor sempre cuida de cada um de nós, né? Ele deixou toda a sua glória para vir cumprir a sua missão aqui na terra, para que nós, irmãos, tivéssemos uma chance de sermos salvos. Aleluia. E é por isso, irmãos, que nós devemos sempre agradecer a Ele por tudo. É por isso que eu sempre digo que eu me alegro tanto, que para mim é uma honra tão grande falar do Senhor. Simplesmente por isso, irmãos. Porque quando eu olho para essa festa que nós fizemos, uma festa maravilhosa, que veio tantas pessoas, pode correr o risco, não estou dizendo que os irmãos fazem isso, mas pode correr o risco de a gente achar que é porque a gente trabalhou bem, porque a gente fez isso ou fez aquilo, e não. É porque o Senhor é misericordioso, irmãos. Porque a gente às vezes é tão limitado, mas aí o Senhor vai dando ideia, né? E vai juntando com as ideias de outros irmãos, e a gente é tão fraco, mas aí quando junta com a força de outro irmão, aí vai fazendo aquele negócio grande. Por quê, irmãos? Para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Aleluia. E nós lemos aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, e eu queria deixar aqui 3 conselhos, né, irmãos? Porque a gente às vezes pode correr o risco de se engrandecer, aleluia. E eu queria deixar aqui 3 conselhos dentro dessa palavra, irmãos, para que eu e você possamos prosseguir de uma melhor forma também na obra do Senhor. Amém? No livro de Mateus, no capítulo 5, diz que quando a gente começa a ler o capítulo 5 por completo, a primeira coisa que a gente vê é Jesus dando um sermão para a sua igreja, né, para aqueles discípulos que estavam se formando ali. Ali era o princípio da igreja, né? E quando a gente lê ali no capítulo 5, ele começa com as bem-aventuranças, aí começa a aconselhar como nós devemos tratar os nossos irmãos, como devemos cuidar do nosso próximo, como devemos cuidar do nosso espírito. E uma das coisas que me chama a atenção nesse texto, que a primeira coisa que ele diz, que ele deixa claro, é que, irmãos, nós não devemos fazer concessão com o pecado. Por que eu digo isso, irmãos? Porque todos nós, irmãos, é muito fácil para nós pecarmos, porque nós estamos a todo tempo cercados pelo pecado. E da natureza humana, tem uma inclinação, infelizmente, nós temos uma inclinação muito forte, irmãos, para o mal. Ou seja, é muito fácil nós cairmos, porque a todo tempo nós somos bombardeados, seja no trabalho, às vezes em casa mesmo, que era para ser o nosso local seguro, às vezes na igreja, por um motivo ou por outro, a gente pode correr o risco de pecar. Mas o que a gente não pode, irmãos, é fazer concessão com o pecado. Tem uma frase muito interessante de um escritor, ex-nadador olímpico, ele, que se chama Joel J., que esses dias eu até tenho meditado muito sobre isso, que ele diz que tudo é não, exceto o sim óbvio. Eu queria usar essa frase só como exemplo, porque ele fala nessa frase, através dessa frase, que tudo que você vai fazer, tudo você tem que dizer não, exceto para o sim óbvio. Por quê? E eu vou explicar como. Por exemplo, quem quer emagrecer, pode comer verdura? Sim, né? Ou seja, para quem está num projeto, numa dieta, num projeto de emagrecimento, comer verdura, bacana. Comer frutas? Sim. Comer uma carne assim bem gordurosa? Tudo é sim, né? Aliás, tudo é não, exceto o sim óbvio. Para verdura é sim, para comer frutas é sim, para comer uma carne gordurosa, aí a gente já fica, se for talvez, também é não. Para a sua vida financeira, por exemplo, vou dizer aqui alguns exemplos também, para gastar tudo. Para quem quer ter uma vida financeira equilibrada,
Pode ou não pode? Sim ou não? Pode responder, irmãos. Não, né? Não, certeza. Sai todo fim de semana para comer um negocinho fora. Se você quer ter uma vida financeira equilibrada, pode ou não pode? Tem que dar uma segurada, né? Guardar dinheiro, né, para uma emergência. Sim ou não? Sim. Ou seja, o sim é bem óbvio. Para amizades, irmãos, a mesma coisa. Uma pessoa negativa, é para você ter uma pessoa dessa perto de você? Não. Uma pessoa positiva? Sim. O sim é muito óbvio, né? E quando a gente usa essa frase, eu estou usando aqui a frase, mas a gente vai falar da palavra também, irmãos. Eu estou falando essa frase porque tem um homem, um pensador, eu considero ele um pensador, que algumas coisas se aplicam também à nossa vida, e por que não à nossa vida espiritual também? Porque, irmãos, quando a gente analisa, o pecado, irmãos, é muito turvo, é muito cheio de porquês, de talvez, de sis, de mais. E para isso eu vou usar aqui até o exemplo de uma escola bíblica que nós tivemos aqui, ministrada por nosso pastor, né, que a gente falando principalmente sobre usos e costumes, não foi? Aí todo mundo quer fazer uma concessão sobre alguma coisa. É muito se, é muito talvez, né? Não, não pode isso, mas, irmãos, o pecado é turvo. Alguns momentos você vai ficar com a dúvida, mas será que isso é pecado? Irmão, se for na dúvida, não faça. Simples assim, irmãos. Tudo é não, é certo, o sim, óbvio. Você fazer o que é certo, não é muito óbvio? Por exemplo, amar a Deus, é certo ou é errado? Não é óbvio? Amar o próximo. Agora, comentar sobre algo que aconteceu na igreja com o irmão, que todo mundo da igreja já sabe, mas aí você comentar a respeito. Não, estou dizendo que é fofoca, não. É certo ou errado, irmãos? Mas todo mundo da igreja não já sabe? E por que você não pode falar? Porque, irmãos, o pecado deixa assim aquela dúvida, mas será que eu não posso? Mas todo mundo está falando. Irmãos, porque você é diferente. Você é luz, irmãos. Aleluia. Então, irmãos, o certo é muito óbvio. E a gente às vezes fica querendo fazer concessão com o pecado, mas se fizer, não existe concessão com o pecado, irmãos. Pecado é pecado, te distancia de Deus. E a tendência, irmãos, o salário do pecado é o quê? A morte. Nós bem sabemos disso, então não adianta você tentar dar um jeitinho, porque a gente, irmãos, está muito acostumado com dar um jeitinho em tudo, né? Um jeitinho para isso, um jeitinho para aquilo, mas se eu fizer assim, né? Não pode tal roupa, mas se eu usar uma roupa e por cima eu fizer um negócio, ou seja, é só fazendo concessões. Não pode assistir isso, mas se eu assistir isso, irmão, você sabe o que é certo e o que é errado. Talvez você, quando está sozinho, você fica dizendo, a sua consciência é a coisa, mas você diz, não, mas eu vou assistir, mas eu vou ver, mas eu vou fazer, porque eu estou sozinho. Irmãos, está pecando do mesmo jeito, vai para o inferno do mesmo jeito se continuar com essa tendência, irmãos. Não faça concessões com o pecado, porque a tendência, sabe o que vai acontecer, irmãos? Você ficar frio. O pecado vai começar a fazer parte de você e você não vai mais sentir diferença. Para você tanto faz. Se a gente começar a deixar que o pecado habite na nossa vida. Então, irmãos, não faça, não aceite concessões com o pecado. Você sabe o que é errado? Então não faça. Se está na dúvida, não faça. E mesmo assim, se a sua consciência você ainda quer fazer porque é teimoso, procure alguém e pergunte, fulano, né? Alguém que tem mais experiência que você, que talvez você considere que tem até mais intimidade que você com Deus, e pergunte, isso aqui eu posso? Isso aqui é certo? Porque às vezes a gente acha que algumas coisas são erradas e às vezes não é. Mas se você tem dúvida, não faça, irmãos. Porque às vezes a gente peca porque falta conhecimento. A Bíblia diz que o povo se destrói por quê? Porque lhes falta conhecimento. Então, irmãos, nós temos essa liberdade de perguntar, de aprender. Então, não faça concessões com o pecado. Não aceite. É pecado? Não faça. Simples assim. Amém? A segunda coisa, irmãos, fuja da aparência do mal. Irmãos, todos nós sabemos
né? Aquilo que nos leva a pecar com mais facilidade. Nós conhecemos os nossos desejos, nós conhecemos aquilo que nos atrai mais facilmente, né? Que nos leva a cair mais facilmente. Então, irmãos, se você vê algo que você não consegue resistir, simplesmente fuja. A Bíblia é tão maravilhosa, irmãos, que ela diz uma coisa que eu guardo isso para a minha vida, né? Se for o diabo, você tiver que enfrentar o diabo, a Bíblia diz o quê? Né? Resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Mas quando se trata de pecado, quando se trata de tentação, irmão, sabe o que é? Que a Bíblia lhe aconselha: fuja. Fuja da aparência do mal. Porque às vezes, irmãos, a gente se acha tão forte, tão superior, tão super-homem, né? Tão super-mulher, que diz: isso aqui, eu posso ficar aqui que eu não vou cair. Irmãos, não fuja. Fuja da aparência do mal. Imagine só, irmãos, uma pessoa gorda que está tentando fazer uma dieta, vai na geladeira um doce bem gostoso. Se fosse eu, um pudim, meu Deus do céu, eu não ia resistir não, irmãos. Eu ia cair na mesma hora, porque eu sou louco por isso. Então fuja, irmãos. Se você vê que não consegue, nem bote ele na geladeira, né? Se for um preguiçoso, se vir uma rede igual a mim, meu amigo, balança até umas horas, né? Então fuja, irmãos, da aparência do mal. Se você vê que não consegue, não fique testando os seus limites, não. Mas se eu for até aqui. Não, irmãos, fuja da aparência do mal. Se é uma pessoa, se é aquele amigo que te leva a fazer pecar, também, irmãos, fuja dele. Afaste pessoas que também te levam a pecar. Porque às vezes, irmãos, a gente mantém na nossa vida pessoas que não são legais para a nossa vida espiritual, que nos leva a ter pensamentos, que nos leva a ter atitudes, né? Tem até um ditado que diz que as más conversações, né, corrompem os bons costumes. Mas a gente às vezes não leva isso em conta não, irmãos. Não, eu não sou influenciado não, todo mundo é, irmãos. Todo mundo. A maioria de nós, irmãos, tem aquele amigo que quando está perto de você, você se transforma em outra pessoa. E pode ser uma pessoa mais alegre, ou pode ser uma pessoa mais triste, ou pode ser uma pessoa mais fofoqueira. Todos nós, irmãos, somos influenciáveis, por um motivo ou por outro. Então se aproxime de pessoas, irmãos, que te aproximam de Deus. Mas se for uma pessoa que te leva a pecar, que te leva a ter maus pensamentos, que te leva a ter más atitudes, então se afaste, irmãos. Não é errado você se afastar de pessoas assim. Eu não estou dizendo para você deixar de amá-las. Não. Continue amando, continue orando. De vez em quando, se é sua amiga, amigo de infância, por exemplo, vá, converse uma vez ou outra. Mas mantenha a distância, irmãos, porque se te leva a pecar, se afaste. Às vezes, irmãos, a gente age muito errado porque a gente vai deixando essas coisas ficar na nossa vida, né? A Bíblia diz o que aqui nesse versículo? Que se algo te faz pecar, arranca e joga fora, né? Isso se tratando de um olho, de uma mão, um membro do seu corpo. Mas às vezes a gente mantém pessoas, por exemplo, a gente no mundo de rede social hoje, a gente mantém alguns aplicativos que nos levam a pecar também, mas a gente não tem coragem de, às vezes, desativar, de desinstalar o aplicativo no celular. Por que, irmãos? Você é escravo disso? Não se torne, irmãos. Tire tudo, irmãos. Fuja da aparência do mal. Se qualquer coisa, né, te leva a pecar, então tire. E às vezes essa palavra parece um pouquinho dura, né? Por que irmãos? Porque não existe a gente volta aqui para o início. Não faça concessões com o pecado. Fuja da aparência do mal. Às vezes é difícil, irmãos, a gente se afastar de pessoas que a gente ama, que vem trazendo de uma longa data. Às vezes deixar de mexer no aplicativo que nos leva a tentar, que hoje em dia, irmãos, misericórdia, é triste. Mas se te leva a pecar, irmãos, afaste isso da sua vida. Amém? E por último, irmãos, seja uma pessoa de princípios. Amém? Os irmãos lembram qual foi o tema do nosso congresso? Qual foi? Aí como é que dizia Apocalipse 3:11?
guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, ou não roube, né? Algumas traduções. E sabe, irmãos, acontece muito das pessoas serem roubadas a coroa, sabe por quê? Porque simplesmente não sabe mais o que é princípio e o que é valor. As pessoas, irmãos, infelizmente estão tão perdidas que o que os outros dizem, né? As pessoas do mundo dizem muitas vezes, simplesmente você acata porque você não tem mais princípio, você não tem mais valor. Você não, às vezes a gente não sabe mais nem o que é isso, o que é princípio, o que é valor, você nem sabe o que é. Ora, quando a gente observa até alguns personagens da Bíblia, por exemplo, Josué. Josué foi um homem que foi um dos espias, que foi, espiou a terra, voltou, todo mundo dizendo tudo contrário, só ele, Caleb, disse, não, a terra é boa e a gente vai conquistar. Os outros 10, todo mundo dizendo, não dá certo não, porque é terra de gigantes, tem isso, tem aquilo, tudo de ruim, eles disseram, todos os defeitos da terra, mas só eles vieram com uma boa atitude. E no final da vida, todo Israel se desviando, aí ele disse, vocês querem se desviar? Se vocês quiserem, pode servir a outros deuses, pode servir a Baal, pode servir a quem quiser. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Amém. Princípio, irmão, é isso. É você ser fiel àquilo que você tem de valor. Isso é você respeitar os seus valores. A gente, irmãos, às vezes tem aquela síndrome de vira-lata. Tudo que os outros dizem, você, para não desagradar os outros, você diz, é mesmo, né? Vamos. Não, irmão, seja fiel aos seus princípios. Às vezes sabe, irmãos, porque a igreja é tão perseguida? Porque a gente tem princípios. Igreja tem que aprender a ter princípios. E sabe por que o mundo nos odeia, irmãos? Porque nós não somos mais do mundo, né? Lembra daquela frasinha que a sua mãe dizia, né? Todo mundo vai para a festa, só que não vou. Você não é todo mundo. Irmãos, você não é todo mundo. Aprenda a ter princípios e valores e respeitá-los. Respeite a sua história, irmão. Aprenda a ser fiel àquilo que você tem. Aquilo que você tem de valor. Sabe por que José não se deitou com a mulher de Potifar? Porque ele tinha princípios que ele trouxe lá de berço. Ele foi ensinado e ele disse, não, mulher dos outros, Deus me livre. Às vezes, irmão, a gente cai, às vezes em pecado. A gente cai nas tentações que nos sobrevêm porque a gente esquece dos nossos princípios. Às vezes a gente esquece dos nossos valores. A gente às vezes esquece do ensinamento dos nossos pais que dizia, não ande mais fulano. Não vá por esse caminho. Mas a gente às vezes esquece dessas coisas. E geralmente não é assim. A gente quando vai ficando mais velho vai entendendo. Se eu tivesse escutado os conselhos da minha mãe, eu não tinha quebrado a cara. Se eu tivesse escutado os conselhos de fulano, eu não tinha caído nisso. Então, irmãos, isso é ter princípio. E que bom, irmãos, que hoje você reconhece que você devia ter seguido aqueles conselhos. Que bom, irmãos, porque é sinal que você amadureceu. Então, irmãos, nós temos que ser assim. Ter princípios, ter valores e ser fiéis a Ele, irmãos. Então, você é crente, irmãos. Você é servo do Senhor, então os seus valores têm que ser inegociáveis. É o mundo dizendo hoje em dia, né? Infelizmente, é até passeata trans, né? Infantil, misericórdia, irmão. Mas a gente tem que continuar fiel aos nossos princípios e valores. E eu estou falando afastado porque está sendo transmitido, irmãos. Hoje em dia, até aí a gente falar isso dá processo, irmãos. Né? Para você ver o quão absurdo é isso. Mesmo assim, irmãos, a gente tem que ter princípios e valores e tem que ser inegociáveis, porque os princípios, irmãos, que nós seguimos são do nosso Deus. Então a gente não tem que negociar com a nossa fé, não tem que negociar com o pecado. Amém? E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.